Em 7 de setembro de 2021, El Salvador fez história e entrou para o livro dos recordes ao se tornar o primeiro país a adotar o Bitcoin como uma moeda de curso legal. Até então, nenhum país tinha aprovado uma lei do gênero, e até hoje continua assim. Mas como isso aconteceu? Será que deu certo? Outros países poderão seguir os passos de El Salvador e adotar as criptomoedas de uma forma oficial? Vem comigo, que esse é o tema de mais um episódio do Crypto Drops, sua série de vídeos simples para descomplicar o universo cripto. Fala pessoal, eu sou o João Pedro Malar, repórter do Future of Money, e hoje eu vim aqui para te contar que sim, é possível que um país adote o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda como uma moeda oficial. Isso aconteceu pela primeira vez em 7 de setembro de 2021. Foi nessa data que a lei Bitcoin entrou em vigor em El Salvador, um país que fica localizado na América Central. Sob o governo do presidente Nayib Bukele, um projeto de lei foi apresentado, aprovado e sancionado para tornar tudo isso possível. Nesse dia, o presidente Bukele subiu ao palco com fogos de artifício para anunciar a medida que prometia revolucionar a economia do país para toda uma multidão que estava presente. Além de representar a inovação financeira, a lei Bitcoin foi sancionada principalmente porque El Salvador é um país que conta com muitas remessas internacionais, que poderiam ser facilitadas pela tecnologia blockchain e as criptomoedas. Com a mudança, as transações podem ser feitas 24 horas por dia, 7 dias na semana, de forma instantânea e com taxas menores. O Bitcoin, sendo a maior criptomoeda do mundo, com valor de mercado atualmente em 371 bilhões de dólares, foi o escolhido para se tornar uma das moedas oficiais do país, junto com o dólar norte-americano. Junto com a lei, ficou possível comprar qualquer objeto em qualquer estabelecimento utilizando Bitcoin, e os impostos passaram a poder ser pagos com a criptomoeda. Os projetos mais mirabolantes também foram desenvolvidos, como a construção da cidade Bitcoin e a mineração da criptomoeda utilizando a energia de vulcões que existem no país. É claro que isso chamou muito a atenção de turistas em todo o mundo. Nos meses seguintes, o turismo em El Salvador aumentou cerca de 30%. Segundo a ministra do Turismo, Morena Valdez. Cerca de 1,4 milhão de pessoas foram curiosas o suficiente para ir para El Salvador, ter a experiência de realizar compras em estabelecimentos com Bitcoin e ver de perto como a medida funcionava. Além disso, em maio de 2022, 44 países se reuniram em El Salvador para discutir a adoção do Bitcoin, mostrando como a aprovação da lei teve impacto em todo o mundo. Um outro problema que o governo de El Salvador queria resolver com o Bitcoin era o grande número de desbancarizados no país. Os desbancarizados são pessoas que não possuem conta em nenhum banco, ou seja, eles só usam o dinheiro em papel para realizar transações no dia a dia. Isso é prejudicial porque coloca essas pessoas a uma certa distância de uma série de serviços financeiros que podem facilitar a vida. Para impulsionar a adoção do Bitcoin em sua estreia no país, o governo salvadorenho também lançou a Chivo Wallet, uma carteira digital de Bitcoin estatal. Nela, o governo gostaria que a população guardasse os seus bitcoins. Para incentivar que as pessoas criassem suas contas na Chivo, foram doados cerca de $30 em Bitcoin para cada pessoa naquela época. Isso fez com que o nível de adoção da Chivo fosse muito alto no país. Segundo dados do governo salvadorenho, mais de 4 milhões de pessoas já possuem sua conta na carteira. O número é bastante significativo se a gente levar em consideração que El Salvador tem uma população de aproximadamente 6,4 milhões de pessoas. O desenvolvedor Arley Lozano, responsável pela criação da Chivo, revelou recentemente que todos os dias diversos países entram em contato querendo criar suas próprias carteiras de Bitcoin. O venezuelano desenvolveu a Chivo Wallet em apenas 45 dias, de acordo com as necessidades da população salvadorenha. Mas também disse acreditar que a adoção só foi tão grande porque, além do incentivo de $30 em Bitcoin, o governo instalou cerca de 300 caixas eletrônicos de Bitcoin no país. Nesses caixas eletrônicos, os salvadorenhos podem trocar o Bitcoin por dinheiro em papel, que segue sendo o modelo preferido da população para usar no dia a dia. Isso chama atenção para um dos principais aspectos negativos da adoção do Bitcoin em El Salvador, que é a recepção pelo público dessa medida do governo.
Uma pesquisa realizada em maio pela Universidade Centro-Americana de El Salvador revelou que 71,1% dos entrevistados disseram que a lei Bitcoin não fez nada para melhorar as finanças das suas famílias. Os entrevistados classificaram o Bitcoin como a segunda maior falha política do presidente Bukele, atrás apenas da alta na inflação do país. Os investimentos do governo em Bitcoin também não obtiveram muito sucesso até o momento. O país comprou 2.381 unidades da criptomoeda como parte de uma estratégia de tesouraria. No entanto, desde o início de 2022, o Bitcoin vem caindo significativamente. No acumulado do ano, as quedas já representam cerca de 60%. Toda vez que o Bitcoin caía, o presidente Nayib Bukele comemorava nas redes sociais e afirmava estar comprando Bitcoin com desconto. Só que o mau momento na cotação das principais criptomoedas se esticou. E agora, as perdas do governo salvadorenho já somam quase 61 milhões de dólares. Essa ainda não é uma perda real, já que o governo não chegou a vender nenhuma unidade de Bitcoin durante a queda, mas já representa um risco para a estabilidade econômica do país, segundo especialistas. A Fitch, uma das 3 principais agências de avaliação de crédito no mundo, junto com a Standard & Poor's e a Moody's, rebaixou a nota de El Salvador em risco de crédito, de B- para CCC. Isso significa que a empresa acredita que o país oferece mais risco de calote agora que adotou o Bitcoin como moeda oficial. O Fundo Monetário Internacional também chegou a pedir a revogação imediata da lei Bitcoin no país em janeiro e adiou a aprovação de um programa de 1,3 bilhão de dólares para o país, citando riscos do Bitcoin. Apesar disso, uma pesquisa da Seed Gallup, que é uma empresa de consultoria da Costa Rica, colocou o presidente Nayib Bukele como um dos mais bem avaliados entre a população de 13 países da América Latina. Bukele foi o mais popular, com um índice de aprovação de 86%, superando a aprovação de outros líderes latino-americanos de países importantes, como os presidentes do México e da Argentina. Ainda segundo o ministro das Finanças, Alejandro Zelaya, o Bitcoin ajudou a atrair investimentos estrangeiros para El Salvador. Cerca de 59 empresas teriam aberto escritórios no país, e a corretora cripto Bitfinex, uma das maiores do mundo, fechou parceria com o governo para ajudar a impulsionar a adoção das criptomoedas. Já o produto interno bruto do país também subiu cerca de 10,3% em 2021, e as exportações aumentaram 13%. O setor de tecnologia teria crescido 7%, segundo Mônica Tarrer, diretora de Tecnologia e Inovação Empresarial do governo de El Salvador. Resumindo, em apenas um ano, ainda é difícil definir se a adoção do Bitcoin como uma moeda oficial deu certo em El Salvador. Entre coisas boas e ruins, o fato é que há um grande caminho a percorrer para que toda a população aprenda a utilizar a tecnologia blockchain, que ainda é muito nova e pode complicar a cabeça de qualquer um com suas carteiras digitais, frases sementes e outras características próprias. E se você também ainda está confuso quanto a isso e quer aprender mais sobre o assunto, se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like e ativa o sininho para acompanhar todas as novidades do Crypto Drops. Eu vou ficando por aqui. Mas e aí, você acha que em breve o mundo das finanças vai se tornar digital e encontraremos outros países adotando as criptomoedas pelo mundo? Me conta aqui nos comentários. E não esquece de seguir a gente no Twitter, Instagram, Facebook e TikTok. Por hoje é só. Tchau!